Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução para você. Que tal trabalhar para você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. É um desserviço hoje em dia quando as pessoas atrelam autoestima a autocuidado. Sério? Sim. Autocuidado é uma coisa, autoestima é outra. Autoestima é uma emoção. É uma emoção. Você pode acordar com uma boa autoestima e você pode dormir com uma baixa autoestima. Então, ela é uma emoção, assim como a motivação, que só existe motivação com ação. Toda motivação sempre tem que ter uma ação prévia. Não é aquele negócio, amanhã vem a lei da atração que eu vou acordar motivada. Não, tem que ter ações prévias, né? E sempre iniciando por micropassos. Essa palavra tem que ficar aqui no nosso podcast gravada, micropassos. Então, autocuidado não é autoestima. Você deve conhecer mulheres lindíssimas, muito bonitas e que têm baixíssima autoestima. Conheço. Tem a ver com autocuidado? Tá vendo? Não. Autocuidado é uma coisa, autoestima é outra. Então, às vezes, mulheres lindas, lindas, lindas. Umas mulheres assim que se você olhar, você fala, essa mulher é uma miss. E que tem baixíssima autoestima. Então, a autoestima, ela tem a ver com ações pelas quais você se orgulha. Então, você faz uma ação que você tem orgulho disso. Tô lembrando até aqui uma paciente uma vez que ela viu que a relação estava indo para uma relação ruim, né? Não é querer normalizar a questão de tudo ser tóxico, mas era uma relação tóxica. E depois até a gente fala sobre isso. E aí ela falando que a relação estava ruim, que a relação estava tóxica, e ela teve o orgulho, e estava mesmo, de terminar. Então ela teve ali uma ação que ela se orgulhou daquilo. Algumas questões atreladas até à autoestima têm a ver com a coragem, mas não aquela coragem de uma forma violenta, né? Que existe a diferença entre o egoísmo, que eu acho que a pessoa que tem uma boa autoestima, ela é, da violência. Violência é quando você toma ações para você, que você violenta outras pessoas. Isso é uma violência. Uma ação o egoísmo, sem empatia. Pode ser. O egoísmo já é a sua capacidade de dizer não. A gente tem que ter ali um certo grau de egoísmo. Tem até uma pensadora que se chama Ayn Rand, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar. Que ela é autora do Revolta de Atlas. Ela tem um livro que ela chama Virtude do Egoísmo. Olha. Ela mesma fala, e tem a ver com o dizer não e com a autoestima, que por que o egoísmo ele tem essas questões morais de você, quando você é egoísta, você é uma pessoa ruim, e quando você pode ser egoísta a seu favor, por que você não é validado? Todo egoísmo é ruim. Então, por que o altruísmo, que você eventualmente tem a síndrome da boazinha, que não consegue dizer não, ele nunca é lido como algo com convicção moral de sim ou não, de errado ou certo. O altruísmo é sempre bom. Ela questiona isso. Por que o egoísmo ele é categorizado só em coisa ruim e o altruísmo só em coisa boa? Por que a gente não coloca a mesma régua moral para o altruísmo e para o egoísmo? Existe também o altruísmo ruim, porque as pessoas elas polarizam essas coisas, elas não param para pensar nesse pensamento que eu tô falando aqui para você. É muito legal a virtude do egoísmo. E aí naquela leitura ela fala que a gente tem que ter um certo egoísmo, que está ligado a essa questão de dizer não, a questão até da autoestima, né? Então são ações que você tem um orgulho de que você fez. Isso é autoestima.
É uma tentação que você nega alguma coisa. E aí tem Total. 5, não é? Quando você tá tentando fazer uma dieta, por exemplo, quando você erra, você se sente Se com uma orgulha. autoestima muito baixa. Quando você acerta, uma autoestima alta. De ações mesmo. Isso. Legal Tem até isso. essa questão que você falou da dieta, que tem uma história que se chama força de depressão do ego. Que às vezes as pessoas elas não levam adiante, às vezes, uma dieta, porque elas vão treinando tanto a força de vontade de negar, que aí tem uma hora que ela come até o imã da geladeira. Que a força de vontade já morreu. De tanto que ela foi imaginando essa força de vontade, né? Mas isso é outro assunto. Chama força de depressão do ego, que a gente chama, né, nos estudos. Tem 6 pilares da autoestima para as pessoas detectarem o que é autoestima. Olha, Lutz, isso é sensacional. Primeira questão, autoconsciência. E aí entra qualquer questão associada ao desenvolvimento humano. Desde que vocês, por favor, vejam essas questões com pessoas que têm propriedade na fala. Porque senão você vai ficar pior. Primeiro é a autoconsciência. É você ter consciência, por exemplo, desses estados de ego. Você ter consciência quando você é infantil, quando é a sua criança que está falando. Se é uma ferida emocional que está usando uma máscara. Então ali são estados... É o primeiro pilar da autoestima. Uma pessoa que fica 20 horas numa rede social, ela não está no estado de consciência normal. Total. Né? Uma pessoa ali que está comendo, sem sentir o gosto e está compensando ali uma emoção eventualmente ruim, ela não está tendo um quadro de consciência. Uma pessoa que ela é orientada por uma traição dos pais e acha que está todo mundo traindo devido àquele mecanismo de defesa que inundou os pensamentos, ela é uma pessoa que está fora da consciência. Que é o que eu falo, que fica agindo igual um zumbi. Né? Você só é orientado. Tanto que o próprio Jung fala, né, que foi um dissidente ali de Freud. É aquela frase que a gente vê aí nas redes sociais. Enquanto você não transformar, não orientar suas sombras, iluminá-las, você vai chamar de inconsciente destino. Olha que pesado. É como você andasse assim, igual um zumbi. Então, o máximo que vocês puderem ver de autoconhecimento, desde que seja com qualidade. Depois tem o pilar da autointencionalidade. Uma pessoa que tem baixa autoestima, ela faz coisas para provar para os outros. E hoje em dia a gente vê, eu vou provar para aquele meu ex-namorado que eu passei num concurso. E hoje em dia, às vezes, a gente compra coisas que a gente não gosta para deixar perplexa a pessoa que a gente não gosta. A autointencionalidade é um fator de baixíssima autoestima. Você fazer coisas para provar para os outros. Enquanto as melhores coisas que a gente faz na vida, elas são quietinhas. Lutz, tem muita coisa grandiosa que começa num quarto com um computadorzinho e uma coberta. Total. Muita coisa começa com essa cena. E sem a intenção, sem plateia e sem aplauso. Sem intenção de provar algo para alguém. Perdão. Não, Te interrompi. Não, é? que isso, eu que te interrompi, mas é que eu ia falar, eu gosto muito de estudar as histórias dos grandes feitos, assim, a maioria não... O objetivo é fazer algo que o cara goste, sabe? Que o cara tá empolgado em fazer, e não necessariamente pra agradar os outros ou pra mostrar pra alguém, né? Isso. É a intencionalidade. Depois tem a autointegridade, é o terceiro pilar da autoestima. A autointegridade psicológica tem a ver com você cumprir as coisas que você se propõe. Mas, Juliana, eu não consegui estudar 4 horas, a sua meta estava grande, faz 2. Então, quando você fala, eu vou estudar por 4 horas, e você não cumpre aquilo, você não está sendo íntegro com você. Você não está tendo o pilar da autointegridade, que é você cumprir a sua palavra com as suas questões. E se não conseguir, diminua. Então tem a autoconsciência, a autointencionalidade, a autointegridade, a autoafirmação. A autoafirmação não é você ficar gritando no espelho, frase.
Eu sou foda. Eu sou foda. A autoafirmação tem a ver com você dizer não. Com você o tempo inteiro autoafirmar os seus objetivos dia após dia, apesar das dificuldades. Outro pilar da autoestima seria a questão da autoaceitação. A autoaceitação não significa, Lutz, você ficar ali no 90 graus aceitando o mundo, falando amém. As pessoas colocam a autoaceitação como uma questão ali associada a você ser passivo, né? A autoaceitação é você corrigir os erros do passado. Como? Corrigir os erros do passado. Você não deixar que erros se repitam. Entendi. Entendeu? Então você tá ali, não é aquela coisa no início da live de tentar reparar o passado, não. É você ver que de repente uma situação X não deu bom, você avaliar persistência versus insistência e você falar, essa demanda aqui não dá para mim, isso eu não consigo. Quando a gente pensa, você deve estar pensando em produtividade, eu já estou pensando em relações ruins, né? Então uma coisa ruim assim, quando você sabe que uma pessoa agressiva pode te bater, né? Quando você vê que você ter um chefe tóxico, aquilo vai te adoecer. Então você detecta situações e você não entra. Você corrige esses erros, você não vai mais se submeter a isso. Isso para mim não. Ou me dão uma responsabilidade ali de algo que eu não sei. Eu já recebi isso e me adoeci, né? Não vou mais fazer isso. Até você reconhecer e reparar esses erros aqui no presente. Não voltando lá atrás, de uma forma que você mergulhe naquela situação e você, eventualmente, tenta reparar um erro ou indo atrás de um ex-namorado, né? Ou, deixa eu provar para esse chefe tóxico que eu não sou assim tão incompetente, é ele que está errado. Isso é reparar o erro. Então é corrigir os erros do passado, não cair mais eventualmente em ciladas. Então são alguns pilares aí da autoconsciência. Perfeito. Outra coisa que tem a ver também com autoestima, outro pilar é quando você não se preserva. Pessoas que têm baixa autoestima, elas não se preservam. Então você sabe que vai levar um choque ali, você vai lá e toma. Lembra da inteligência, essa capacidade de adaptação às circunstâncias da vida? Então eu vim aqui no Lutz hoje, foi um desastre. Tá 3 pessoas aqui me assistindo. Horroroso podcast. Vai ser uma coisa horrorosa. A audiência aqui tá aumentando. Acho que eles estão gostando. Boa. Então, aí você me chama de novo. Não, Lutz, não. Não gostaram de mim, seu público não curtiu, não rolou. Eu vou lá de novo? Não. Então o cara tá te tratando mal, te xingou de tudo quanto é nome. Vamos voltar? Vamos? Né? Então tem algumas situações que a gente tem que detectar, né? E não ter medo de tomar decisões, porque às vezes a gente tem medo de tomar determinadas decisões na vida e a gente faz a leitura de serem irreversíveis. E a gente tem que detectar o que é reversível e o que é irreversível. Para mim, desde a época que eu comecei a clinicar, irreversível para mim é ter um filho. Eu não posso pegar o filho e afogar o filho ali. Isso é irreversível, concorda? Sim. Irreversível ter nascido na família que eu nasci. Eu posso ter a escolha de não frequentar a família, né? Eu tenho essa escolha. Esses são fardos, eventualmente, que a gente não tem como não carregar. Eu sofri um abuso. Tem como reparar o passado? Não tem. A mesa está posta. Aquilo está colocado. Agora é de agora em diante. Se eu tive uma construção psicológica de lá atrás, ter definido hoje quem eu sou com as minhas feridas, agora eu tenho que fechar ciclos e definir o que está por vir. Né? Então, você ter essa questão de você se preservar. Se você percebe que algumas coisas você não quer repetir aqueles erros, não entra.
circunscreva, coloca isso como algo inegociável. Isso vale até para o seu sono. O meu sono é inegociável, eu sou uma pessoa chata. Dá 8 horas eu tô bocejando, é inegociável. Eu sou aquela pessoa que assim, você fala assim, vamos Você acorda sair cedinho? super cedo, mas eu durmo muito cedo. É inegociável. Se você me chamar assim, vamos comer uma pizza, eu falo, tem lugar para sentar? Dá 11 horas, parece que eu tô bêbada de sono. Parece que eu tô bêbada. Eu não penso mais em nada. Eu te isso entendo. aí. Você te entende? Sim. Então, tem a outro pilar seria também a responsabilidade. Pessoas com baixa autoestima, elas responsabilizam outras pessoas e não pegam a bola no peito para bater. Ah, isso daqui foi responsabilidade minha. Tem gente que adora ter tanta culpa ou se preencher de coisas que são questões dos outros, Lutz, que às vezes a pessoa se culpa até de alguém. Não, Juliana, nunca tive. Então a gente não pode falar em culpabilidade, meu querido. A gente nunca vai controlar o comportamento Isso é do outro. baixa autoestima. Às vezes as pessoas criam coisas, as pessoas criam ansiedades. Eu vejo muitos estudantes, às vezes, Lutz, eles não estudaram e estão ansiosos para fazer uma prova. Você já viu isso? Faz sentido, por que não? Não tá alucinando, não, cara. Você não estudou e você tá ansioso pra quê? A prova já tá marcada. Você vai ficar ansioso? Meu querido, já deu Ele tá game ansioso over. do resultado, né? De, tipo, o que vai ser depois que ele vê aquele Mas número. aí é uma coisa que eu chamo síndrome de Einstein. Não queira... Einstein usa muito causa e efeito físico, né? Não queira colher algo que você não plantou. Não cria ansiedade. As pessoas criam ansiedade. E quando eu falo isso, eles baixam a ansiedade na hora. Nossa, eu não tinha parado pra pensar nisso. Ah, eu vou mal mesmo, né? E eu ainda falo assim, eu fecho a boca deles, eles devem estar delirando aqui, os concurseiros. Eles devem estar aqui delirando, os concurseiros que eu falo. Eu ainda falo assim, você não tem o direito de falar a palavra reprovação. Porque se você não estudou, você não pode falar em reprovação. Eu tomo muito cuidado, às vezes, com essas falas nossas, né? Eventualmente. Da gente criar ansiedades. Cria-se. Sim. A gente é muito bom, né, em encontrar problemas. Isso foi adaptativo, né? Isso. Mas a gente é ótimo nisso, tem que ficar se lembrando o tempo inteiro de que às vezes tá tudo bem. Às vezes a pessoa não tem o tempo, eu não tenho foco, mas foco pra falar mal dos outros tem.